E aí galera, beleza? Agora eu deixo a parte estrutural do Quincas Borba para depois e vou propor para vocês uma análise da obra. E começando essa análise da obra, eu vou começar com um trecho de um outro romance do Memórias Póstumas que fala que ele vai escrever o romance com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E aí eu tenho uma dupla vigência do romance machadiano que vai do humor. É claro que não é aquele humor, puto, vou dar uma jade da risada, vou me matar de rir, não. É um humor sóbrio, fino, muito mais irônico. E um niilismo, ou seja, uma descrença no bom comportamento humano. E isso é resultado de uma análise realista da sociedade, no qual não tem idealização. Então esse humor fino e esse niilismo, eles se unem. E eu tenho essa marca machadiana, que é o humor misturado com a descrença. E aí eu vou pegar alguns temas, gente, em comuns para a gente bater um papo. Primeiro, ele vai retratar muito bem a sociedade carioca da época do Segundo Reinado. Isto significa o quê? Que ele retrata uma sociedade alta no qual eu tenho um trabalho muito mais voltado para os escravos e os homens livres. O trabalho não era visto como uma coisa positiva que nem nos dias atuais, mas o trabalho era visto como algo negativo, de pessoas subalternas. Então, os personagens principais, Rubião, Págia, Sofia, eu nunca os vejo trabalhando. Isso é uma característica de o retrato da alta sociedade do século XIX no Brasil. Rubião não tinha que fazer para matar os dias longos e vazios, ia às sessões do júri, à Câmara dos Deputados, à passagem dos batalhões, dava grandes passeios, fazia visitas desnecessárias. Ou seja, ele enrolava, cara. Era isso que o Rubião fazia. À noite, ou ia aos teatros sem prazer. Na casa era ainda um bom repouso ao espírito, com seu luxo rutilante e os sonhos que vagavam no ar. E não fazia nada de produtivo. Ele aproveitava a vida, porque afinal essa é a grande característica dos altos nomes da sociedade carioca no final do século XIX. Uma outra coisinha interessante, aí eu acho que é um dos pontos centrais, é o triângulo amoroso. Eu vou ter um triângulo amoroso formado por Rubião, que é interessado em Sofia. Sofia, que se casa com o Pag, em nenhum momento é retratada uma relação de amor, mas uma relação de interesses. Ela de subir socialmente, o Págia de ter uma mulher bonita, ou seja, eu tenho um objeto de desejo, e eu tenho também o pai interessado no Rubião. E começa assim a relação deles. Não seria tudo que o nosso amigo sentia, nosso amigo é o Rubião, mas era muito. Era daquela casta de mulheres que o tempo, como escultor vagaroso, não acaba logo e vai polindo a passar dos longos dias. Essas esculturas lentas são miraculosas. Sofia rastejava os 28 anos, estava mais bela que aos 27. É um ditado popular muito comum, antigo, dizia que a Sofia seria que nem vinho. Conforme o tempo passa, mais bela, mais atraente, mais divina ela fica. Só que não é uma beleza idealizada. Nós vamos ver que a Sofia, ao contrário, é uma mulher muito inteligente. E esse triângulo se dá então na relação das flechinhas. O Rubião sente o desejo pela Sofia, que não é correspondido. A Sofia, ela agrada ao esposo, por uma questão de querer subir. E o Págia quer manter o Rubião próximo, porque o Rubião ele é interessante. Então, eu tenho aí uma relação de interesses, sobretudo do Sofia e Págia pelo Rubião, mas o Rubião também teve interesse pela Sofia. Então, há uma amizade, mas é uma amizade que não é sincera, é uma amizade ali com segundas, terceiras, quartas intenções. E aí eu sigo o texto narrando justamente isso. Deixa eu pegar só uma água aqui, galera. Foi só isto, concluiu, mas é bastante para ver que se ele não disse amor é porque não lhe chegou a língua, mas chegou-lhe a mão, que me apertou os dedos. Aqui eu tenho uma parte bem interessante. Numa festa, na casa dos Págias, o Rubião ele vai e se declara a Sofia. Ele pega ela na mão, pede para ela olhar o Cruzeiro do Sul e sempre olhar as estrelas quando ela estiver sozinha, porque as estrelas vão ser o vínculo dos dois. E a Sofia fica pé da vida.
E ela fica muito brava, e esse brava dela, ela vai pedir pro marido, tome uma ação, não é, cara? E aí eu tenho esse trecho. Como achas melhor? Sofia olhou para ele, contrariando as grossas sobrancelhas. Ia responder, mas calou-se. Paga continuou a desenvolver a mesma ordem de considerações. A culpa era dela, não devia ter dado ocasião. Ou seja, além dela tomar a cantada do cara, a responsabilidade é da Sofia, não do Rubião. Então ele está querendo insinuar isso. Segue a história, desculpa. Mas você mesmo não tem dito que devemos tratá-lo com atenções particulares? Então a Sofia fala que o Paga pede para ela tratar bem o Rubião, com atenções particulares, ou seja, mantém esse cara bem preso a gente. Seguramente que eu não iria ao jardim se pudesse imaginar o que se passou, mas nunca esperei que um homem tão pacato, tão não sei como, se tirasse dos seus cuidados para vir dizer-me coisas esquisitas. Ou seja, o Rubião era um cara que não representava perigo e ela se espanta com isso. Pois daqui em diante, evita-lo o jardim, disse o marido, procurando sorrir. O marido aqui, ele está sendo extremamente irônico ao dizer isso. Por quê? Ele está dizendo, não sai sozinha, fica com ele, mas no ambiente com outras pessoas. Mas, Cristiano, como queres tu que lhe fale a primeira vez que ele cá vier? Não tenho cara para tanto. Olha, o melhor de tudo é acabar com as relações. A decisão da Sofia é 8 ou 80. Vamos acabar com isso. Sofia, disse o marido sentando-se ao pé dela, não quero entrar em minudências, não vou entrar em partes pequenas. Digo só que não permito que alguém te falte ao respeito. Houve uma pequena pausa. Sofia olhava para ele esperando. Não permito e ai daquele que o fizesse, assim como ai de ti se o consentires. Então ele dá ali, ele tenta mostrar que ele está apaixonado. Sabes que sou de ferro a este respeito, e que a certeza da tua amizade, ou vá logo tudo, do amor que me tens, é o que me tranquiliza. Aqui é interessante, amizade, não amor. Então eu não tenho o Paga se declarando apaixonado. Ele está mostrando os interesses dele. Pois bem, nada me abala relativamente ao Rubião. Crê que o Rubião é nosso amigo e devo-lhe obrigações. Ou seja, olha só a palavra que eu escolho. Devo-lhe. Ou seja, eu tenho uma dívida com o Rubião e eu não posso me livrar dele. Alguns presentes, algumas joias, camarotes do teatro não são motivos para que eu fite o cruzeiro com ele. Ou seja, não vale a pena esse cara me cantar só porque ele paga coisas pra gente. Provera a Deus que fosse só isso, suspirou o Zangão. Ou seja, eu retrato o Paga como se fosse o Zangão, o baixo daquele lugar. Mas, meu amor, eu devo-lhe muito dinheiro. Sofia tapou-lhe a boca e olhou assustada para o corredor. Ou seja, motivo do Paga querer o Rubião próximo. Ele precisa do dinheiro do Rubião. Ele deve dinheiro ao Rubião. E aqui não fica explícito, mas fica implícito que o Paga depois vai surrupiar esse dinheiro do Rubião. Ou seja, vai ser um dos caras que vai ludibriar o nosso personagem. E qual a decisão da Sofia? Ela podia ficar indignada, ficar pé da vida, mas não. Está bom, disse. Acabemos com isto. Verei como ele se comporta e tratarei de ser mais fria. Neste caso, tu é que não deves mudar, para que não pareça que sabes o que se deu. Verei o que posso fazer. A dissimulação é o carro-chefe da questão. Se não tem como resolver o problema, se não dá para se livrar desse cara por enquanto, vamos viver. Mas é melhor que aparentemos que está tudo bem para que ele não pense que esse jogo está. Ou seja, vamos encenar de maneira correta, vamos ludibriar esse cara, vamos enganá-lo bem. Uma boa mentira ela deve ser muito bem contada. E esse triângulo é sensacional. Eu tenho uma relação de interesses egoístas. Eu tenho 3. Eu não tenho um interesse. O Rubião, ele tá nem aí para a amizade do Paga. Ele quer a consumação do amor dele com a esposa do amigo, ou seja, com a Sofia. O Paga, ele quer o contato com o Rubião por causa do dinheiro. Ele não se preocupa se o Rubião dá em cima da mulher dele. Ele é o cara que fala, vou bater no peito aqui, ó, e vou garantir a situação.
e vou usar a minha esposa como isca. E a Sofia quer que o esposo ascenda socialmente. Porque ele subindo numa sociedade machista, ela ganha também status, ela ganha poder, ela ganha importância. Ou seja, eu tenho três interesses em jogo. Todos pensam única e exclusivamente em si. Ninguém é altruísta, ninguém pensa no próximo. Eu tenho aí uma relação de egoísmo. O egoísmo faz parte da mola social. Galera, além do triângulo amoroso, agora eu quero analisar três personagens importantes. O Camacho. O Camacho é o estereótipo do político, tá certo? Miserável, sem nenhuma convicção que quer apenas estar no poder. Ou seja, ele vai ser ora liberal, ora conservador, e ele não se preocupa com a ideologia. Aqui vamos pensar em ideologia no sentido tradicional e não de agora da palavra. Ideologia como o quê? Um ideal, tá certo? Político a ser seguido. Se eu for considerar ideologia com este viés, o meu amigo Camacho não tem ideologia. Ele tem uma sede por poder. Olha como é descrito. A solteirões na política, ou seja, ele é um solteiro, ele nunca deu certo. Camacho entrando nessa categoria melancólica, em que todos os sonhos nupciais se evaporam com o tempo. Ou seja, ele vai comparar o Camacho, por meio de uma metáfora, a uma mulher que quer se casar, mas que vai ficando cada vez mais velha e não consegue um marido. Mas não tinha superioridade de abandoná-la. Ninguém que organizasse um gabinete se atrevia, ainda que o desejasse, a dar-lhe uma pasta. Ou seja, nem uma pastinha ele conseguia. Nem um lugarzinho ali arranjado, tá certo? Eu sou amigo do amigo do amigo daquele cara e ele vai conseguir uma boquinha para mim. Nem isso ele fazia. Camacho ia se sentindo cair. Para simular influência, tratava familiarmente os poderosos do dia, contava em voz alta as visitas aos ministros e às outras dignidades do Estado. Não lhe faltava que comer. A família era pequena. Mulher, uma filha que é aos 18 anos, um afilhado de 9, e para isso dava a advocacia. Mas trazia a política no sangue. Não lia, não cuidava em outra coisa. De literatura, ciências naturais, história, filosofia, artes, não se preocupava em nada. Também não conhecia grandes coisas de direito, ou seja, ele é um advogado medíocre, meia boca. Guardava algum do que lhe dera na academia, mas a legislação posterior e práticas forenses. Com isso, ia arrazoando e ganhando, ou seja, ele tentava se dar bem ali, se falando, eu sou advogado, eu entendo as coisas, sendo que ele era um advogado medíocre, que não entendia nada. O Camacho, ele vai fundar partidos, ele vai fundar revistas para falar sobre política e ele vai ser bancado pelo Rubião, que acredita nos ideais deste cara, tá certo? O Paga é um capitalista. O Paga é um homem de negócios, é um homem que sabe apostar na bolsa para obter lucros. E o Paga, ele vira o melhor amigo do Rubião e ele não é só o melhor amigo do Rubião. Ele é o sócio e ele é o cara que vai controlar todo o dinheiro. Ele vai reclamar muitas vezes que o Rubião faz péssimos negócios, que o Rubião não sabe dizer, mas ele também não é um bom administrador, visto que o Rubião vai à falência depois. Duas possibilidades possíveis. Ele roubou o Rubião, ou ele deixou o Rubião se ferrar porque não era preocupante, ele cuidou apenas do seu interesse pessoal. Como que é retratado essa relação aí de sócios entre Paga e Rubião? Paga era agora o depositário dos títulos Rubião, ações, apólices e escrituras, que estavam fechados na burra do armazém, ou seja, um cofrezinho lá no armazém. Cobrava-lhe os juros, os dividendos e os aluguéis de 3 casas que lhe fizera comprar algum tempo antes, a vil preço e que lhe rendiam muito. Guardava também uma porção de moedas de ouro, porque Rubião tinha mania de as colecionar para a contemplação. Conhecia mais que o dono a soma total dos bens, ou seja, é como se eu deixasse meu dinheiro na mão do outro, é claro que isso não vai dar certo. E assistia aos rombos feitos na caravela, sem temporal, mar de leite. 3 contos bastavam, insistiu ele, e provou a sinceridade pelo fato de ser justamente marido da fundadora da comissão. Mas o Rubião não desistiu dos 5. Aproveitou a ocasião para pedir-lhe mais 10. Precisava de 10 contos. Paga coçou a cabeça.
Então o Págia detém o poder total dos negócios. E se o Págia detém o poder dos negócios do Rubião, Sofia detém o poder do coração. E a Sofia é a mulher machadiana. Aqui eu tenho uma série que eu conto com Virgínia em Memórias Póstumas. E eu tenho Capitu em Dom Casmurro. Uma série das mulheres machadianas que são mulheres fenomenais. São mulheres atraentes, sedutoras e inteligentes e que sabem utilizar das suas virtudes para alcançar o que elas desejam. Antes de entrar, só beber uma aguinha. E aí, eu tenho uma mulher que ela manipula todas as situações. E ela manipula sobretudo pela sua beleza. A beleza é estonteante. Mas ela não é uma mulher idealizada, a Sofia. Porque se ela fosse idealizada, ela seria apenas bela e ela não teria poder sobre isso. Ao contrário, a Sofia, ela é muito poderosa a partir de seus atributos. E ela sabe utilizar isso para manter o Págia sob controle, para seduzir o Rubião e para ser a mulher mais atraente, mais desejada. Ao mesmo tempo, a Sofia é uma mulher respeitadíssima, porque ela consegue o que quer, mas mantendo a aura de uma ótima mulher da sociedade. A Sofia, na época, seria o que é a bela recatada e do lar. Ou seja, mesmo que ela tenha querido cometer adultério em um momento, mesmo que ela gera esses anseios apaixonados dos homens, não. Ela se mantém socialmente como uma mulher muito bem vista. E vamos ver um pouquinho como o nosso narrador descreve a Sofia. E aqui façamos justiça à nossa dama. A princípio cedeu sem vontade aos desejos do marido, mas tais foram as admirações corridas e a tal ponto o uso acomoda a gente às circunstâncias que ela acabou gostando de ser vista, muito vista, para recreio e estímulo dos outros. Ou seja, ela é uma mulher que ela quer ser vista, ela quer ser notada. E o marido gostava disso para, vamos dizer assim, mostrar que aquela é a mulher dele. E a Sofia começou a gostar disso também, porque afinal faz muito bem, massageia o ego. Não a façamos mais santa do que é, nem menos. Ou seja, não tenho certo e errado, eu não tenho bom e mal. Aqui, galera, vocês entenderam, porque eu mantinha da aula anterior, a queda do maniqueísmo. Eu não tenho uma mulher boazinha e uma mulher malvada. Eu tenho uma mulher humana. Para as despesas da vaidade bastavam-lhe os olhos, que eram ridentes, inquietos, convidativos. E só convidativos. Podemos compará-los à lanterna de uma hospedaria, em que não houvesse cômodos para hóspedes. A lanterna fazia parar toda a gente, tal era a lindeza da cor e a originalidade dos emblemas. Parava, olhava e andava. Para que escancarar as janelas? Escancarou-as finalmente. Mas a porta, se assim podemos chamar ao coração, essa estava trancada e retrancada, ou seja, ela sabia seduzir, ela sabia conquistar, mas há um limite. E ela fica brava quando o Rubião tenta passar do limite. É o quê? Ela seduz, mas ela nunca se deixa cair e nunca se deixa envolver emocionalmente por aquilo. E aí o Rubião, apaixonado, o Rubião dava joias para a Sofia, tá certo? E aí no momento ela percebe e fala, vou me dar bem em cima desse cara. Aquele homem adora-me, a Sofia se referindo ao Rubião. Tratou de vestir-se, mas ao passar por diante do espelho deixou-se estar uns instantes. Comprazia-se na contemplação de si mesma, das suas ricas formas, dos braços nus de cima a baixo, dos próprios olhos contempladores. Ou seja, ela estava se olhando, ela estava se achando linda, maravilhosa, ela estava se contemplando, ela estava se admirando. Fazia 29 anos, achava que era a mesma dos 25 e não se enganava. Ou seja, o tempo não fazia efeito, o tempo só a deixava mais bela, mais atraente. Cingindo e apertando o colete diante do espelho, acomodou os seios com amor e deixou espraiar-se o colo magnífico. Lembrou-se então de ver como lhe ficava o brilhante, ou seja, ela colocou o brilhante aqui na região do pescoço. E o colo dela é magnífico, ela é sedutora. Tirou o colar e pô-lo ao pescoço. Perfeito.
Voltou-se da esquerda para a direita e vice-versa. Ou seja, ela está girando. Ela está se olhando assim que nem eu me mexendo, de maneira a se admirar no espelho. Aproximou-se, afetou-se, aumentou a luz do camarim. Perfeito. Qualquer luminosidade, qualquer posição só faziam a Sofia continuar perfeita. Fechou a joia e guardou-a. Aquele homem adora-me. Ela sabe o poder que ela tem sobre o Rubião. E não é só sobre o Rubião, ela tem poder também sobre o marido. E aí eu vou colocar a Sofia tratando uma das falas mais célebres do Machado, ao retratar a Capitu em Dom Casmurro, quando o Bentinho fala que a Capitu tem ódios de cigana oblíqua e dissimulada, uma das frases mais geniais, ou seja, ela é oblíqua, não é fácil de entendê-la, ela é dissimulada, ela sabe lidar bem. Claro que o Bentinho é um narrador meio doentio, mas a imagem, ou seja, de mistério que a Capitu coloca é sensacional. E eu vou dizer que a Sofia tem um pouco dessa imagem. Quando eu vou colocar um contexto, ela está sonhando, ela se interessa por um cara chamado Carlos Maria, que vai se casar com a prima dela. E quando ela se interessa, ela queria dar a puladinha de cerca dela, mas não dá certo. E tem uma noite que ela está sonhando, e ela está sonhando que o Carlos Maria pega, abraça, dá um beijo quente, forte, atraente, uma coisa sedutora. E durante o sonho ela grita, e ela acorda com um grito, tá certo? E o marido está ao pé da cama. E olha como ela se sai da situação. O marido diz: "Que foi?" perguntou ele. "Ah!" respirou Sofia. "Gritei, não gritei?" Págia não respondeu nada, olhava à toa, pensava em negócios. Então um receio assaltou a mulher, se haveria efetivamente falado, murmurado alguma palavra, um nome qualquer, o mesmo que escrevera na água, ou seja, o nome do cara que ela queria beijar, que é o Carlos Maria. E logo espreguiçando os braços para o ar, fê-los cair sobre os ombros do marido, ou seja, ela abraça o marido de maneira despretensiosa, claro, cruzou as pontas dos dedos na nuca e murmurou meio alegre, meio triste: "Sonhei que estavam matando você." Ou seja, ela conta uma mentira. Por que ela conta essa mentira? O parágrafo seguinte explica. Págia ficou enternecido. Havê-la feito padecer por ele, ainda que em sonhos encheu de piedade, mas de uma piedade gostosa, um sentimento particular, íntimo, profundo, que o faria desejar outros pesadelos para que os assassinassem aos olhos dela, e para que ela gritasse angustiada, convulsa, cheia de dor e de pavor. O Págia pensa que ela está totalmente enternecida, apaixonada, mas ela não está. A Sofia, ela consegue dissimular. A Sofia não é uma mulher decifrável de primeira, porque ela, dentre as personagens, é a que manipula os sentimentos. Ela é capaz de manipular todos os homens para aquilo que ela deseja, inclusive o marido, que se acha o cara. E como que ela faz isso? Ela enaltece o ego desse marido, para que em nenhum momento ele perceba que ele está fazendo exatamente aquilo que ela quer. Ou seja, é como se o Págia fosse uma marionetezinha e a Sofia aqui estivesse controlando ele com a sua mão. É genial. Mostra o poder, como a mulher tem que agir por debaixo dos panos, dentro de uma sociedade machista, para conseguir aquilo que ela ambiciona, aquilo que ela deseja. Não é uma mulher inerte, idealizada, é uma mulher ativa. É uma mulher proativa. Essa é a característica da mulher machadiana. Outro tema, galera, é o humanitismo, que é a transposição de um contexto moral humano do princípio darwinista da sobrevivência do mais apto. É uma ironia ao que se denominou como darwinismo social. Por quê? O humanitismo vai levar ao poder do mais forte sobre o mais fraco. E isso justifica a ação deste mais forte. Ou seja, imagina que eu sou mais forte, eu tenho uma pessoa mais fraca. Eu tenho um direito de me sobrepor a ele pela minha força. Ou seja, os mais fortes realmente devem reinar pela sua força, pelo seu poder, esquecendo a questão de justiça social. Tá certo? Isso significa que eu tenho uma justificativa perfeita para o comportamento egoísta dos humanos, e eu diria mais, o comportamento egoísta das altas classes sociais brasileiras. Ou seja, eu crio uma teoria filosófica que não tem pé nem cabeça,
mas que serve para justificar os atos da elite brasileira. É uma filosofia criada pelo Quincas Borba, aparece pela primeira vez no Memórias Póstumas de Brás Cubas e é definida e é o tema central deste livro aqui, o Quincas Borba. E eu vou pegar aqui um trecho do Alfredo Bose, quando ele analisa o Quincas Borba, que ele fala que é importante lembrar que aqueles que aceitam o humanitismo ou são loucos, como Quincas Borba, ou como Brás Cubas e Rubião o aceitam, porque são beneficiários do seu determinismo total, da sua regra. Ou seja, é muito comum. Por que eu não vou aceitar uma coisa que justifica o meu comportamento? Mesmo que esse meu comportamento seja estúpido, seja grotesco, tá certo? Eu tenho o melhor modo de apreciar isso tudo. E aí eu tenho uma metáfora linda. É ótimo a escravidão, porque o melhor modo de apreciar o chicote é ter o cabo na mão, ou seja, eu aprecio muito o chicote quando eu estou com ele na minha mão e eu chicoteio a outra pessoa. Eu não posso ser chicoteado, eu tenho que chicotear, eu tenho que estar com poder, eu tenho que estar acima. E como se constrói essa teoria filosófica do Humanitas? Vamos ler um trecho que está logo no comecinho da obra. Eu começo com o Rubião perguntando para o Quincas Borba, ainda vivo. Mas que Humanitas é esse? Humanitas é o princípio. Há nas coisas todas certa substância recôndita e idêntica. Um princípio único, universal, eterno, comum, indivisível e indestrutível. Ou, para usar a linguagem do grande Camões, uma verdade que nas coisas anda, que mora no visível e no invisível. Ok, tenho isso. Ou seja, ele diz que o Humanitas é uma coisa necessária, é uma coisa que existe, não adianta a gente falar ao contrário. Pois essa substância ou verdade, esse princípio indestrutível é que é Humanitas. Assim que chamam porque resume o universo e o universo é o homem. Vai entendendo? Ou seja, é uma teoria que vai colocar o homem como centro, mas não é uma humanização, eu não tenho humanizando a situação. Eu vou caracterizar o exemplo. Pouco, mas ainda assim como que a morte da sua avó. Ele vai usar primeiro a morte da avó como exemplo, dizendo que foi uma coisa necessária, porque teve alguém que se deu bem com a morte da avó, e alguém que era mais poderoso. Mas vem a metáfora do campo de batatas, que é este trecho aqui. Não há morte. O encontro de duas expansões, ou expansão de duas formas, pode determinar a supressão de uma delas, mais rigorosamente não a morte, a vida, porque a supressão de uma das entidades é a condição da sobrevivência da outra. E a destruição não atinge o princípio universal e comum. Ou seja, se eu tenho duas entidades, uma tem que sobreviver e tem que suprimir, ou seja, eliminar a outra. E isso faz parte da vida, querendo ou não. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Aqui eu tenho uma glorificação da guerra. E por que ele vai dizer isso? Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos que, assim, adquire forças para transpor a montanha e ir à outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. Aqui eu tenho um jogo maravilhoso entre egoísmo e altruísmo. A religião judaica cristã, que formou basicamente a base da nossa sociedade, vai dizer que eu tenho que ser altruísta, que eu tenho que pensar nos outros, querer para o próximo aquilo que eu quero a mim mesmo. É um dos princípios máximos de Cristo. Aqui não, aqui eu tenho a lógica capitalista sendo muito bem colocada pelo humanitismo. Eu tenho que pensar em mim primeiro, em mim segundo, aí eu começo a pensar nos outros. Ou seja, para que eu vou dividir aquilo se eu posso ter aquilo tudo para mim? Eu quero o todo, eu não quero igualdade, eu quero poder, eu quero individualidade. A paz, nesse caso, é a destruição, a guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, as aclamações, as recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Ou seja,
As guerras não geram só morte, as guerras geram heróis, geram hinos, geram episódios que são relatados. Por mais que sejam grotescos e destruidores, nós exaltamos uma cultura de guerra na humanidade. Tá certo? Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que é aprazível vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente destrói. Nós canonizamos, nós tornamos a guerra uma coisa nobre, uma coisa importante. E aí a máxima, ao vencido, ódio ou compaixão. Eu posso ter um caso, por exemplo, do nazismo, eu tenho ódio. Se eu tenho uma nação muito fraca que foi derrotada, eu fico com dó. Tem essas duas opções. Ao vencedor, as batatas. Ou seja, o vencedor fica com os despojos da guerra. E o Rubiel vai tentar argumentar. Mas e a opinião do exterminado? Não há exterminado. Ele desaparece totalmente. A substância é a mesma. Nunca viste ferver água? Hás de lembrar-se de que as bolhas fazem-se e desfazem-se de contínuo. E tudo fica na mesma água. Os indivíduos são essas bolhas transitórias. Ou seja, os perdedores são isso. Os heróis, os vencedores ficam para a história. Rubião não satisfeito. Bem, e a opinião da bolha? Bolha não tem opinião. Aparentemente, há nada mais contristador que uma dessas terríveis pestes que devastam um ponto do globo. Podemos pegar o coronavírus, é uma coisa terrível. Porém, esse suposto mal é um benefício, não só porque elimina os organismos fracos, ou seja, eliminar os fracos é bom. Vamos acabar com a superpopulação da humanidade. Incapazes de resistência, ou seja, os menos aptos. Ele deturpa a teoria do Darwin. Porque há lugar da observação, a descoberta da droga curativa, ou seja, as pestes, as grandes epidemias, elas são ótimas porque surge a droga que vai salvar aquilo, tem um remédio. É a mesma coisa a galera que glorifica uma Segunda Guerra Mundial pelos avanços da medicina. Gente, houve morte de milhares, milhões de pessoas. Não há morte, nem que fosse uma que justificasse o avanço da tecnologia medicinal, tá certo? Esse avanço se deu por meio da destruição. Quando eu falo e glorifico isso, eu estou valorizando a guerra. Eu estou apoiando que outros homens poderosos ataquem outros mais fracos e usem de justificativas estapafúrdias para isso. Isso é humanismo, tá certo? É a glorificação do egoísmo, da minha ideia, do meu individualismo. A higiene é filha das podridões seculares. Devemos-la a milhões de corrompidos e infectos. Nada se perde, tudo é ganho. Tudo é ganho para aqueles que têm uma coisinha maravilhosa. Quem vai sair bem? Aqueles que têm poder social, aqueles que têm status, aqueles que são poderosos. Aqueles que não são, a vida deles não tem importância. Por que eu vou me preocupar com a vida de meros mortais? Eles morreram por uma causa maior. E aí, galera, o humanitismo é a história do próprio Rubião. Quando ele sai do interior e ele vai para a cidade grande, ele está num novo meio e ele se mostra o menos apto para viver dentro dessa corte. Como ele é o menos apto, ele é ludibriado, ele é enganado por todos. Palha, Sofia, Camacho, outros amigos que só sabem explorar a condição dele. Como ele é explorado, ele não percebe isso, o que acontece? Ele vai perdendo dinheiro, tanto que ele fica na miséria. E além de ficar na miséria, ele fica louco, porque ele é enganado pela Sofia, ele pensa que ela o ama. Então, a vida do Rubião é o exemplo do Humanitas. Sofia, Palha, Camacho e demais que são mais fortes, mais adaptados àquele ambiente, sobrevivem e a morte do Rubião no final não tem a mínima importância, porque há as pessoas que ficaram com as batatas. Sofia e Palha principalmente, porque eles sobem, eles viram membros de uma alta sociedade. Interessante que o Rubião fica louco, no final ele volta para Barbacena, ele toma uma baita de uma chuva, ele pega uma pneumonia e ele morre louco falando a máxima do Quincas Borba: ao vencedor, as batatas. Galera, chegando ao final, por que é importante estudar Quincas Borba? Gente,
humanitas, essa parte do egoísmo, essa parte da mulher sedutora, são temas presentes na sociedade não só do Machado. Eu digo que o Machado é o grande escritor brasileiro porque ele é um escritor universal. Todas as estatísticas, todos os rankings de escritores mundiais, o único brasileiro que entra nessa lista é Joaquim Maria Machado de Assis. Por quê? O Machado é considerado um gênio, apesar de ter escrito em língua portuguesa, que é uma língua mundialmente desprestigiada. Por quê? Porque ele é atemporal. A obra dele, apesar de retratar o século XIX, muitas coisas que eu poderia colocar ali continuam sendo presentes nos dias de hoje. E não apenas poderia ter acontecido na corte brasileira, poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo. Porque os temas centrais, o amor, a loucura e a ambição, que se dão, a ligação desses temas se dá pelo interesse egocêntrico dos personagens, não caracterizam apenas o Brasil do século XIX, caracterizam o mundo. E por que eu leio Machado de Assis? Por que eu leio Quincas Borba até hoje? Porque, galera, nós estamos no século XXI, ano de 2020, e amor, loucura, ambição, egocentrismo, interesses ainda pautam a sociedade em que nós vivemos. Espero que tenha sido muito produtiva a aula para vocês. É um grande prazer falar com todos. Um enorme beijo na alma de vocês. Já estou com saudade. Até mais. Se cuidem.